E aí galera, tudo bem com vocês? Quando eu estava desenvolvendo minha impressora 3D, eu tive um problema com a minha mesa aquecida. Para que o ABS possa se aderir muito firmemente à mesa, nós precisamos que a mesa esteja entre 100 e 120 graus Celsius. Porém, quando eu mandava a minha mesa esquentar, ela não passava de 105 graus. É claro que eu já tinha colocado um MOSFET maior para poder controlar a minha mesa aquecida, porque o MOSFET que vem na Ramps, ele não dá conta, ele não tem potência suficiente. Também já tinha feito a calibração da temperatura da minha mesa, ou seja, o que mostrava no display da minha impressora era aproximadamente a temperatura real. Eu aconselho deixar no máximo 6 graus de diferença ali. Imagino que assim como eu, você também possa ter tido esse problema. Eu achei uma solução bem legal. Bora ver como que eu fiz? Essa daqui é a cama aquecida que eu estou utilizando. Ela é boa, ela é muito boa, ela é feita de alumínio. Essa daqui é a parte de baixo dela. E deixa eu ver o modelo dela. Quem que não escreve a própria marca ou modelo no produto? Tá aqui, ó. Mesa aquecida MK3 de alumínio, né? 220 por 220 milímetros. Por 3 milímetros de espessura, 12 volts somente, esse meu modelo. Mas eu acredito que os modelos 12 e 24 vão apresentar o mesmo problema. Não sei se serão todos os modelos, né? Mas se tiver problema, na sua você vai aprender a consertar e serve para qualquer uma. Minha mesa aquecida está como veio de fábrica, totalmente original. Eu estou utilizando um cabo de 1,5 milímetros como recomenda o fabricante, né? Porque se você usar um cabo muito fino, nós vamos ter uma queda de tensão muito grande em cima do cabo. Logo, toda a corrente não circulará pela mesa, né? Logo, ela não vai esquentar. Também estamos ligando a uma fonte de 50 amperes por 12 volts. E ali nós temos meu multímetro medindo a temperatura da mesa através desse termopar aqui. Vamos ligar e ver até qual temperatura vai chegar. Lembrando que está tudo original como veio de fábrica aqui. E a temperatura começa a subir! Eu também iniciei um timer aqui para ver quanto tempo ele vai demorar para atingir a temperatura máxima. Para atingir 60 graus foi mais ou menos 1 minuto e 45. Para atingir 80 graus demorou mais ou menos 3 minutos e 34 segundos. Também estou medindo a corrente. A nossa mesa com 80 graus está consumindo 10,6 amperes. Depois de uma eternidade de 12 minutos, nossa fonte chegou no máximo em 105 graus e está caindo para 104. Isso indica que ela não vai passar disso. O fabricante diz que essa mesa chega até 110 graus, então isso aqui é um pedaço de... Isso que nós estamos utilizando 13,16 volts, que é a tensão máxima da nossa fonte. Ele diz que chega em 110 graus utilizando 12 volts. Vale lembrar também que agora a nossa mesa aquecida está ligada diretamente à fonte. Quando tiver lá na impressora 3D, para que o Arduino controle ela, nós temos que ter um MOSFET em série com a mesa aquecida. Então nós teremos uma pequena queda de tensão que sempre tem em cima do MOSFET. Logo, não chegará toda essa potência para a mesa, significando menos temperatura ainda. Você talvez esteja pensando que uma forma de resolver isso seja aumentando a tensão, tá certo? Então nós, em vez de 12 volts, colocaríamos uma fonte com 24 volts por 50 ampere. O problema é que essa fonte é muito mais cara que uma 12 por 50 ampere. E segundo, eu já tenho uma de 12 por 50. Então o que a gente pode fazer, galera, para consertar esse problema? Já que nós não podemos aumentar a tensão porque sai muito caro, e outra, nós teríamos que colocar regulador de tensão para manter os 12 volts para os coolers e para todos os outros sistemas da impressora e aumentar o hardware. Ia ser mais custoso. Já que a gente não pode mexer na tensão, só temos uma saída. Vamos mexer na resistência da nossa mesa aquecida. Vale ressaltar também que quando começarmos a imprimir, principalmente peças grandes, vamos colocar mais massa em cima da nossa mesa. Logo haverá mais dissipação de energia, né? E a temperatura cairá. Por exemplo, se eu assoprar a mesa aqui agora, ó, a temperatura despenca rapidamente. Se eu medir a corrente agora, vocês verão que ela deu uma pequena caída. Olha lá, em torno de 8,9 amperes. Isso acontece porque a nossa mesa é um resistor, né? Logo, ele aqueceu e a sua resistência aumentou. Logo, nós temos uma queda de corrente. Se você multiplicar a tensão pela corrente, nós vamos ter um pouco mais de 200 watts aqui, o que não é suficiente para o trabalho. Agora, a nossa única saída barata é diminuir a resistência da nossa mesa aquecida. Mas para que fazer isso? Bom, porque reduzindo a resistência, nós vamos ter muito mais circulação de corrente na mesa e logo vamos aumentar a potência dela. Essa mesa aquecida basicamente é uma PCI, né, uma placa de circuito impresso que em vez de ter fenolite ou fibra de vidro é feita de alumínio. Esse tipo de placa de circuito impresso é utilizado onde nós precisamos de muita dissipação de calor. Lâmpadas de LED, por exemplo, se você abrir uma, você vai ver que a placa de circuito dos LEDs é feita de alumínio já para servir como dissipador. Basicamente, o circuito que nós temos impresso aqui é uma trilha bem grande. Então nós temos o positivo que vem para cá, o negativo, né? Só para representar que carga resistiva não tem polaridade. E daí nós temos uma trilha gigantesca que faz um zigue-zague até o final.
e outra aqui em cima, e essas duas em paralelo. Nós podemos utilizar o multímetro para medir a resistência que nós temos nesse exato momento. O multímetro está marcando aproximadamente 1 ohm, 1.1 ohm. Eu peguei esse simples circuito elétrico aqui e passei o esquema para o papel. Então vocês podem observar aqui que nós temos aonde liga um terminal e aqui onde liga o outro terminal. Esse positivo sobe para cá, e entre esse positivo e o negativo nós temos um zigue-zague. Essas trilhas são feitas de cobre, logo apresentarão certa resistência. E em paralelo com ela nós temos outro zigue-zague ligado ao positivo e ao mesmo negativo que vem daqui. O circuito equivalente seria isso daqui, né? 2 terminais e 2 resistores em paralelo. O que nós temos que fazer aqui basicamente é diminuir a resistência. Isso significa aqui diminuir o tamanho dessa trilha. Olha só, ela é feita em zigue-zague para que ela ficasse grande e atingisse a resistência necessária. Para diminuir o tamanho, nós podemos fazer dessa forma aqui. Nessa parte da trilha, onde ela faz a primeira curva e aqui na segunda, eu vou emendar. Então eu vou pegar, lixar e vou soldar com o estanho bem aqui, ó. Logo, o que vai acontecer? Os elétrons, antes de eu soldar, né, curto-circuitar essa parte, passavam por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Olha só, nós tínhamos muito mais resistência, né? Agora, o que eles fazem? Eles chegam aqui e passam direto para cá. Logo, todo esse pedaço aqui, ó, foi morto, tirado de jogo. Não teremos corrente circulando por ele. Lembre-se que a corrente sempre vai percorrer o caminho de menor resistência. Para que os elétrons vão querer percorrer um caminho cheio de buraco, né, numa estrada de chão, se eles têm um asfalto lisinho aqui para eles percorrerem, que é o estanho soldado? Então a gente pode fazer assim, ó, solda aqui, pula um, solda aqui, pula um, solda aqui, tudo isso para diminuir o percurso. Logo, olha só qual vai ser o novo caminho da corrente elétrica. Percebam que nós estamos matando, ou seja, diminuindo toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte que antes gerava resistência, agora não gera mais, ou seja, nós estamos diminuindo a resistência. E daí nós vamos fazendo isso de forma mais espaçada possível, para que o calor seja distribuído de forma uniforme na nossa chapa de alumínio, e até que o valor de resistência chegue a um ideal, que a mesa esquente. Com uma chave de fenda ou com qualquer metal, você consegue raspar e retirar com facilidade a máscara de solda, ó, deixando exposto o cobre para soldar com estanho. E é aqui que nós soldamos uma curvinha na outra. Vou mostrar para vocês já soldado para vocês entenderem melhor. Devido ao fato dessa placa que nós estamos soldando ser feita de alumínio, ela dissipa muito o calor do ferro. Na hora que nós encostamos o ferro quente nela, ela distribui o calor, tirando a temperatura do ponto na qual o ferro está encostado. Você pode utilizar um soprador térmico para te ajudar a soldar. Então você esquenta bem a placa e daí solda. Vai facilitar bastante. Ficou assim então no meio da placa. Soldei duas curvinhas, uma na outra, pulei uma. Soldei duas curvinhas uma na outra, você pode ver as curvinhas aqui, pulei uma, soldei. Fiz isso para cá também porque são 2 resistores, né? Como eu não obtive ainda a resistência tão baixa quanto eu queria, tive que fazer um pouco na parte inferior também. Então aqui eu fiz em alguns pontos distintos. Eu sei que no vídeo fica um pouco ruim de ver, então por isso eu deixei uma imagem em altíssima resolução no meu site e o link está aqui na descrição para você ver certinho todos os pontos que eu soldei. Deixa eu só explicar como que eu fiz esses de baixo aqui. Basicamente eu curto-circuitei aqui em cima, né? E matei toda essa parte. Como eu terminei de fazer isso tanto embaixo quanto em cima e ainda a resistência não baixou tanto que eu queria, o que eu tive que matar? Matar essas outras partes. Então eu peguei e soldei aqui direto, somente em alguns pontos distintos para distribuir melhor o calor. Resistência antes era de 1.1 ohm, agora é de aproximadamente 0,6 ohm, metade, então nós vamos ter o dobro da corrente praticamente. Vamos começar então o nosso teste com a nossa mesa modificada com 0,6 ohms. Aqui nós temos a temperatura da mesa aquecida, aqui a tensão que a fonte está fornecendo, aqui o tempo decorrido e aqui a temperatura ambiente. Ligando em 3, 2, 1, ligado, vamos deixar o tempo correr. Já está começando a esquentar, a temperatura já está subindo bem mais rápido que antes, né? Isso é bom também, porque você não tem que ficar esperando um monte até a impressora começar a imprimir. Já chegou a 60 graus, normalmente já estaria ótimo para o PLA. A corrente é de aproximadamente 17,5 amperes, quase o dobro que antes. E isso é bom porque o nosso driver de MOSFET, esse daí que eu estou utilizando, suporta no máximo 25 amperes, em modo contínuo. Após somente 2 minutos e meio, mais ou menos, chegamos a 100 graus. Agora já passamos da temperatura que antes tínhamos atingido com a mesa sem modificação. Bom pessoal, vocês podem ver que já chega numa temperatura mais do que suficiente para imprimir qualquer material. Vou desligar aqui, que já está nos 140 graus e subindo. Já é uma temperatura aí que já começa a passar dos limites da máscara de solda. Talvez eu estou vendo que está começando a evaporar o spray de cabelo que eu uso. E essa temperatura é muito mais do que suficiente para qualquer tipo de
material que a gente usa na nossa impressora 3D. Não se preocupe quando adicionar o MOSFET, vamos ter sim uma pequena perda de potência, mas como nós temos potência a mais aqui, então nós vamos conseguir chegar na temperatura, e eu provei mostrando funcionando aí na minha impressora 3D com o MOSFET, chegando a 120, 125 graus. Nós temos cursos de eletrônica, tá? Do básico até o avançado com certificado, o link está aqui na descrição, e também temos curso de manutenção para celular, galera. Não se esqueçam que o Componentes é no baú da eletrônica, e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.